Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pô de Pedra Podcast. Eu sou o Bruno Ramos, esse aqui é o Bruno Guiotto. Mais Tudo um bem, episódio, pessoal? meu irmão, como é que tá? Mais um episódio, hein? Sucesso total. Boas repercussões, bons assuntos e hoje com mais um convidado, uma pessoa excepcional que veio nos prestigiar. Pois é, a gente está muito feliz que o Pô de Pedra está cada dia mais e mais alcançando o coração das pessoas, do setor, trazendo a reflexões, bons bate-papos, bons argumentos, algumas polêmicas. Muitas polêmicas. Algumas histórias, né, sempre bem-vindas, experiências. E cada dia mais e mais a gente está crescendo em relevância, crescendo em ser um canal para dar voz àqueles que querem expor sua marca, expor seu negócio, se conectar com o ramo do mármore e granito e outros assuntos diversos, como é o nosso foco aqui, falar do digital, falar de entretenimento, falar de informação, falar de notícia. Hoje a gente está com um convidado super especial, abrilhantando os nossos estúdios aqui. A gente vai apresentar para vocês daqui a pouquinho, mas não sem antes de fazer o nosso jabá aqui, né? Fazer a nossa apresentação daqueles parceiros comerciais que fazem esse projeto acontecer, que acreditam na comunicação, que acreditam no Pô de Pedra. E a gente vai começar aqui mostrando o nosso querido Estúdios Morro Alto, né? Os Estúdios Morro Alto, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, toda esse cenário bacana, né, Brunão? Bem estruturado. Essa estrutura aqui, que nós vamos fazer ainda um vídeo para mostrar tudo que nós temos aqui. Em breve, nas nossas redes sociais, vai estar lá. Estúdio Morro Alto, você que tem interesse em gravar algum conteúdo para sua empresa, para os seus negócios, vamos na Estúdio Morro Alto, entra lá no Instagram, você vai encontrar a gente fácil. Estúdios Morro Alto. Também vou falar da OMI Holdings. Quero te convidar para você entrar no Instagram e conhecer os negócios, né? O ecossistema de negócios da OMI Holdings, parceira do Pô de Pedra, parceira dessa iniciativa. E também vamos fechar aqui com um parceiro que eu gosto muito, que está com a gente aqui na linha de frente desde o início, que é a nossa querida Envelope Mais. A Envelope Mais, nossos queridos amigos da Envelope Mais, toda a empresa, todos os queridos, desde a gestão até você que é operador, que está lá fazendo o envelopamento acontecer. A gente sempre lembra aqui para o setor de rochas ornamentais que o envelopamento de bloco permitiu uma grande evolução tecnológica, materiais que não tinham condições de serem explorados comercialmente, com a tecnologia do envelopamento, da qual a Envelope Mais é uma das pioneiras, trouxe essa possibilidade, essa vida aí à produção. Viabilizou o processo. Viabilizou o processo, né? Então, você que é do ramo da rocha, você que é empresário, procure a gente aqui, entra no Instagram, entre nos nossos. Deixe o seu comentário se você quiser mais informações. Envelope Mais, um parceiro de grandíssima qualidade e pioneirismo aqui para trazer essa verdade para a gente. Um abraço aí para toda a equipe. Agora eu quero convidar aqui meu amigo Glaudimar, que está nos bastidores ali. Hoje a gente tem uma galera boa aqui, né, com a gente. Hoje o nosso técnico é o Marinho. Forte abraço para o Marinho. Nosso querido Marinho aí, trazendo essa leveza da produção para vocês. Mas eu vou chamar o Glaudimar. Glaudimar, a gente tem o nosso quadro aqui, que são as nossas esculturas de pedra, né? Na nossa estante de pedra aí, a gente sempre tem um produto, você que está aqui seguindo a gente já há um tempo, já tem visto, que a gente está sempre mostrando. Hoje eu venho com um produtinho mais delicado, né, Bruno? Um pouquinho mais sutil, mais delicado, né? Uma coisinha mais leve, ó, cabe na palma da mão, você que está vendo aqui, mas é uma escultura belíssima, feita em pedra natural, é um mármore rajado aqui, um mármore branco com bastante cintilante. Bonito, e em breve você vai poder contar com essa genialidade aqui, com essa obra-prima. Pode me dar esse daí também, só Pega o aqui, irmão dele, ó. Esse aqui é o conjunto. É o conjuntinho, olha só. Não é um só, tem um conjuntinho. Tem um pequenininho e tem um médio. Posicionar aqui na câmera principal, o conjunto, você possa apreciar aí de casa. Então você pode ter uma escultura dessa feita artesanalmente,
daqui a pouco, daqui a alguns episódios, Marcelo, eu já vou apresentar o Marcelo para vocês. A gente vai estar com o nosso e-commerce aí, em que os nossos queridos ouvintes, telespectadores, vão poder adquirir uma pedra natural original direto das pedreiras de Cachoeiro do Itapemirim para enfeitar e embelezar a sua casa, né? Bom, hoje o assunto é um assunto que inflama muito o nosso coração, que a gente vai falar de marketing digital na essência, pura, viva, cristalina. A gente fala sempre aqui que a gente está no mercado digital, vamos para lá, blá, blá, blá. O que é o digital? Ele tem várias facetas, ele tem várias ferramentas, tem várias atuações, várias áreas de negócio, mas estamos trazendo aqui hoje um especialista em marketing digital, nosso querido Marcelo Sobral já vai falar. Ele que é estrategista em alta performance no mercado digital. Ele trabalha com alta performance. Que título bonito que você arrumou para mim. É um cara que pega o seu negócio, ele estuda, pensa na estratégia. Pô, isso aqui faz igual aqueles filmes oh, meu Deus. Minority Report. Minority Report. Que você bota lá, não, esse aqui vai pra cá, esse aqui casa pra lá. E esse é o nosso querido Marcelo Sobral. A gente estava aqui em off. Eu não conhecia o Glaudimar, que está aqui hoje nos bastidores. Fez a indicação. Fez a indicação. Falou, pô, meu primo tá aqui, meu parceiro tá aqui, o Marcelo Sobral. E tal. Empresário. Aí ele falou, Glaudimar falou que é um empresário. E ele falou, poxa, quer bater um papo? Eu falei, na hora, paramos aqui para fazer o registro dessa presença bacana do Marcelo. Eu fico muito entusiasmado, Marcelo, quando vem um cara como você, com a sua expertise, com o seu tamanho, com a sua significância aí no ramo digital, porque essa é uma pauta nossa, né? A gente parte do princípio, Marcelo, eu vou fazer essa introdução para te passar a palavra. Por favor. Que o mercado das rochas ornamentais, ele está ainda na idade da pedra. As pessoas fazem negócio. Não é à toa que é pedra, né? A gente faz negócio, e eu falo isso com respeito, também não generalizando. Tem muita empresa que já evoluiu, que está aí anos-luz à frente também. Isso não é uma verdade absoluta. Mas em linhas gerais, o setor da pedra, se pudesse fazer negócio no fax ainda, sabe? Aquela coisa bem conservadora no rito ali, no trato. Bem old school. Bem old school, né? E a gente tem provocado, né? A gente tem procurado mostrar para o setor da rocha que as coisas mudaram, os tempos são outros, a forma de fazer negócio são outros. E a gente tem que encontrar um caminho de usar toda a potência das mídias sociais, das ferramentas do digital, do marketing digital, a nosso favor. E aí a gente trago pessoas aqui com essa mentalidade, alguns de uma maneira, por exemplo, entrevistamos o Glaudimar também, recentemente, ele apresentou para a gente uma outra vertente, né, de cursos e concursos, e a gente quer te ouvir, né, falar um pouquinho dessa história do Marcelo Sobral, que você se especializou em estratégia, né, como montar uma boa estratégia. Não adianta nada ter uma mídia social com muitos cliques, com muitos seguidores, com muita coisa, mas se ela não é eficiente, se ela não tem uma estratégia para viralizar negócio nelas. Então, eu queria que você começasse falando para o nosso público, para a nossa galera, e para o seu também, que vai estar aqui te assistindo, falar um pouquinho da história do Marcelo, como é que surgiu o marketing digital na sua vida, né, do ser humano mesmo, para a gente caminhar depois para o que é o marketing e tudo mais. Certo. Para contextualizar um pouquinho o que eu acho assim, que é legal, o que é o marketing digital, né? Primeiro a gente tem que falar o que é o marketing, né? Então, isso não é de agora. O digital ele é só um meio, né? Então, as pessoas, elas antes usavam jornal para poder fazer a comunicação do produto dela. Antes disso, depois foi o rádio, depois foi a televisão. Depois começou as revistas de bairro, né? Aqui em Cachoeira, não sei se ainda tem, era muito comum ter as revistas ali, né? O pessoal passava de empresa em empresa, batia. Nossa, você quer que a gente faz ali uma capa, faz alguma coisa. Quer aparecer. Né? Quer revista aparecer, social, né? Uma revista social. E aí, de repente, veio um negócio que mudou tudo o que foi a rede social. Porque antes você tinha a sua opinião sobre o William Bonner, sobre o Jornal Nacional, você tinha a opinião sobre o Fantástico, você achava o Faustão chato. Agora a diferença é que você não só pode achar,
Porque antes você estava falando para a televisão e não tinha um retorno. A televisão, ela falava e a gente só escutava. Quando veio a rede social, a gente começou a interagir sobre as coisas. E aí a gente começou todo mundo ter uma opinião. Certo? Então, o marketing digital, na verdade, ele é o nível que a gente está chegando agora, que, por exemplo, você pode ter esse produto aqui em Cachoeiro de Itapemirim e você não fica mais restrito somente à cidade de Cachoeiro, ou à região, ou a capacidade que você tem, talvez, de capilarizar o negócio, que é, deixa eu botar ali numa loja em Guarapari e tal. Você consegue hoje falar direto para esse público final, se você tiver estratégia para isso. E aí foi rompida essa barreira. Não tem mais limitação geográfica. Não tem. Antes você, para poder estar numa Globo, por exemplo, você pagava milhões para estar. Hoje, qualquer pessoa ela pode ser um influenciador de pessoas, né? E hoje, inclusive, várias marcas elas não querem mais contratar, por exemplo, vou dar um exemplo. Ela não quer pagar milhões para Ivete Sangalo. Ela quer pegar 200 pessoas menores, gastar a mesma verba e trabalhar micro nichos, né, que a gente costuma chamar. Então, assim, o digital, eu diria que ele tirou a barreira da grana, de quem tem grana. Ele tirou a barreira de quem controla a narrativa, porque antes você tinha os canais normais. Sempre foi um cartel, né, no passado. Exato. Ele democratizou. Ele quebrou essa história toda. A ponto de hoje vários canais no YouTube, por exemplo, terem em alguns programas mais audiência do que uma Globo. Muito mais hoje em dia. Exato. Então quem diria que isso poderia acontecer? Né? E aí a minha história no meio disso foi a seguinte, eu sou lá de Atílio Viváqua, né, e aqui a gente só tem rasga-pão, né, mas eu sou nascido em Cachoeiro, né, eu brinco, eu sou nascido de terra de Roberto Carlos, porque só não tinha maternidade lá, mas eu sempre fui um cara buscando ali vencer na vida, né, até por causa da minha história mexicana que eu tenho, de pai, de mãe que faleceu, pai só conheci com 17 e tal, e a história de marketing, na verdade eu era um cara muito avesso a vendas. E eu acho que marketing é totalmente... No final das contas, para que você tem uma estratégia de marketing? É para vender mais, né? Você posiciona um produto para vender mais. Por exemplo, você estava falando aqui dessas rochas e tal. Eu já estava pensando toda uma campanha de marketing para isso. Porque se você vender isso aqui como um produto artesanal, das rochas do Espírito Santo, na boa, poucas pessoas vão querer. Agora, se você colocar uma narrativa por trás dessa história disso aqui, todo mundo se conecta com aquela história. Entendeu? Então, o marketing, ele vai muito além. Quando eu vender produto, qualquer um vende. Vender que isso aqui é uma pedra artesanal, olha, deu trabalho para fazer, a pedra é essa, tal. Isso é o normal que todo mundo faz. Aí você começa a ter a sofisticação no marketing, que é essa narrativa, essa conversa. E aí você vê, por exemplo, uma Virgínia da vida montando uma marca, aí ela vai para um programa de TV onde todas as propagandas é das próprias marcas dela. Olha que loucura. Quando você imaginaria que uma pessoa faria isso? E não o caminho contrário. A TV vendia o que ela queria. Né? Então, mas voltando à minha história... Eu descobri um pouco o marketing quando eu entrei na Herbalife. E aí eu descobri que para você poder vencer na vida, você precisa aprender a se vender primeiro e vender algum produto ou um serviço. Né? E aí nessa minha jornada eu aprendi a vender, eu fiquei 12 anos. Quando eu, com 34, eu estava na hora do almoço com R$2 para almoçar na pracinha de Coqueiral de Itaparica. Eu já estava morando em Vila Velha. E ali eu fiz uma reflexão da minha vida. Falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu estou com 34 anos, eu não tenho dinheiro, eu não sei nem como que eu vou voltar hoje pra casa. Foi muito engraçado, semana passada, eu tive nessa pracinha e o caldo de cana agora tá R$2 e o pastel tá R$2. Eu tirei até uma foto. Que eu falei, aquela menina ali foi a menina que há 6 anos atrás me vendeu um pastel de R$1 e um caldo de cana de R$1. E ali eu comecei um processo assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Estou na Herbalife há 12 anos, pô, as pessoas me falam que eu sou um potencial, me falam que eu sou inteligente, mas cadê o resultado? Não tenho nada, minha vida se resume a uma mala,
e se resume uma caixa de livros, roupa e uma caixa de livros. Eu tenho que, cara, chegou a hora, tipo assim, eu preciso dar certo com alguma coisa. Não dá mais pra eu viver de sonho, de que uma hora vai dar certo. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de me desligar da Herbalife. E eu acabei tentando algumas coisas e tal, consórcio, seguro e tal, até com o Glaudimar também. E depois eu falei, cara, eu tô muito no fundo do poço. O Marcelo empreendedor, aquele cara de visão e tal, não existe mais. Eu não me encontrava mais, sabe? Eu não tinha mais força, sabe? Acho que tem um limite, assim, chega num limite que você... Eu falei, eu vou voltar a ser empregado. E aí eu arrumei um emprego no centro de Vitória para ganhar R$ 1.177 na carteira. E por incrível que pareça, nessa época eu voltei a ter dignidade. Ganhando 1.177, mais as comissões, a gente vendia curso profissionalizante ali no 1 a 1 para os pais e filhos e tal. E nesse momento eu comecei a estudar o marketing digital paralelo e comecei a rodar algumas coisas. Então, vamos botar assim, eu ganhava pouco, ganhava uns 2, 3 mil reais por mês, mas a minha mente voltou a funcionar porque a minha sobrevivência estava garantida, vamos colocar assim. E aí eu comecei a rodar anúncios, comecei a trabalhar como afiliado de produtos na Hotmart, comecei a criar Instagram de várias coisas e tal, testando muita coisa, porque você entra no YouTube e digita como ganhar dinheiro com marketing digital. Você vai ver 1000 estratégias em que na maioria das vezes você vai perder tempo. Porque nenhuma delas é só um clickbait, ninguém tá te ensinando de verdade, mas você acha que tá. Eles querem te atrair pra depois você comprar um comprar alguma curso. coisa. E geralmente muita gente fica nessa, né? Só que eu comecei a colocar várias coisas rápidas pra funcionar, pra rodar. Teve mês de eu ganhar 2 mil por mês e eu investi R$1.000 em anúncio no Google, pra você ter uma noção, sabe? E aí eu comecei a estudar, comecei a colocar várias coisas pra funcionar, até que um cara daqui de Cachoeiro, eu comecei a trocar uma ideia com ele, vocês devem conhecer o Jorge Battistini, eu já tinha feito curso, já tinha feito uma imersão com ele já, que foi muito boa por sinal. A gente começou uma conversa, ele estava morando em Vitória e ele queria alguém pra tocar o digital dele. E ele me fez uma proposta pra eu sair dessa escola que eu tava, e... tinha 7 meses que eu tava lá, 6 meses. Sai daí, vem trabalhar comigo e tal. Só que só teve um detalhe. Eu demorei mais um mês pra sair, eu saí em maio. Ele só foi me contratar em setembro. Então eu fiquei junho, julho, agosto e setembro meio que esperando, mas rodando alguma coisa. Eu entrei no projeto dele, o projeto dele eu fiquei por 3 meses. Botei produto novo pra rodar, essas questões todas. Teve um certo resultado, mas não a necessidade que o projeto tinha. E eu vi que o projeto ia acabar. E eu já estava antenado numa coisa. Eu falei, cara, o negócio não é eu ser contratado de ninguém. O negócio é eu achar um bom projeto, eu me tornar sócio dele, parceiro dele, e eu virar sócio desse projeto, algo que eu acredite. E foi aí que eu conheci Marcelo, uma pessoa. Você tá não te cortando, mas pra gente aproveitar o gancho aí, senão Sim. A gente avança e não aproveita. Você está contando uma história que é uma história de milhões de brasileiros, que é Sim. a minha história, talvez do Bruno. Uhum. Eu acho que muitos de nós que não viemos de família abastada, que não tivemos uma referência, uma herança de um pai, de uma mãe, Sim. a gente vem de baixo e busca alternativas. De muitos, da maioria é um emprego formal, carteira assinada, e aí vem uma demissão, vem uma dificuldade e todo mundo tem que se reinventar de alguma maneira. Sem dúvida. E aí, eu queria que você falasse assim, porque o Granito, ele que é o nosso ramo aqui, né, onde a gente está, ele é muito generoso com muita gente, com aqueles que conseguem se aproveitar disso, porque ele pega, às vezes, um cara sem qualificação, um cara que não tem uma faculdade pomposa, às vezes fez um EADzinho na vida, hoje em dia o acesso está mais fácil, mas na nossa época aí, nossa geração era um pouco mais restrito o acesso a uma faculdade. Sim. Mas o cara pega um cara que às vezes tinha um ensino médio. O nosso único caminho era uma faculdade, né? O caminho vendido pra gente era... Olha, os pais passavam, exato, porque era o caminho pra eles, né? Era o formato, o formato, né? Era o sistema. O sistema te entregava isso.
E hoje a gente está tendo alguns reflexos positivos e negativos do advento digital. O positivo é que ele oportuniza, ele é democrático, ele dá caminho para quem tem uma boa ideia e consegue implementá-la. Sim. Mas ele é ruim, porque a gente estava falando um pouco atrás aqui. Hoje tudo se produz em cima de uma forma, ele é superficial. As mídias digitais são superficiais, os conteúdos são superficiais. O apelo, né? Como quando você estava falando do storytelling, que é uma linguagem que a gente usa, tudo isso está muito sintético, está muito plastificado. Do ponto de vista de... Tem um formato, tem uma forma. Se você abre hoje, se você quer aprender a editar vídeo no CapCut, por exemplo, você abre lá, você tem um monte de referência. Certo. Como que é essa escolha? E aonde você estava naquele momento, do ponto de vista educacional, porque, por exemplo, você também escolheu um caminho que é um caminho... ele é uma faca de dois gumes. Ele dá certo para muita gente, mas para a maioria não dá. Sim. Que é o marketing multinível, que é uma outra ferramenta, uma outra proposta de trabalho. Sim. Em que momento você estava da sua vida ali? Você já explicou da dificuldade, mas do ponto de vista educacional, quais as opções que você tinha? Quais as opções de qualificação que você tinha naquele momento para dizer, cara, eu vou ser um engenheiro, eu vou entrar na faculdade, não, eu vou vender consórcio. Quando eu conheci a Herbalife, eu estava fazendo faculdade. Eu comecei fazendo ciência da computação em Castelo, porque era o único lugar que tinha FIES aqui no sul do estado. Né? Então eu sempre fui de dar um jeito. Como eu que ia ter que pagar a minha faculdade... Estava na Facastelo? Na Facastelo, exato. Tem ainda Facastelo? Não, aí acho que depois vendeu para Multivix. Agora acho que é Multivix. Acho que vendeu para Multivix e agora a Multivix foi vendida também, né? Parece. A Multivix foi vendida? Acho que foi para um grupo inglês, se não me engano. Então o que acontece, né? Eu até conhecer a Herbalife, na minha cabeça era assim, só existe só um caminho, que é a educação, que é a educação formal, que é a faculdade, etc. É o diploma universitário. Exato. Quando eu entrei no negócio, eu vi que existia um tal de ser empreendedor, que não é ensinado na faculdade. De maneira nenhuma. Né? Eu converso... Né? E assim, é muito interessante como até hoje as pessoas continuam caindo numa armadilha, que é mais ou menos assim. O cara, ele é professor de educação física, ele é advogado, ele é nutricionista, ele é psicólogo. Eu brinco assim, que a primeira coisa que você tem que descobrir é qual dessas profissões que você pode fazer. A segunda é que você é um vendedor. E as pessoas não descobrem isso. Verdade. Né? E porque você tem que... Quando você se torna um autônomo, você descobre que... Aliás, a maioria não descobre que ela tem que agora aprender a vender o tempo dela. Vender o trabalho dela. E isso não é ensinado em faculdade, né? Então, o que aconteceu comigo? Quando eu tive acesso a esse nível de conteúdo, de informação, eu vi que para ficar rico não precisava de estudo. Então, a faculdade, naquele momento, para mim, ela não fazia mais sentido. Eu olhava para o meu professor, que me dava uma aula de gerência de projetos, que um gerente de projeto ganha de 30 a 50 mil por mês, e ele andava de Ford Ka. Porque ele tinha um Civic, ele teve que vender para poder fazer um mestrado, porque a faculdade estava exigindo mestrado naquele momento, quando uma faculdade aqui perto estava virando centro universitário. Então, os dois caras que eram referências para mim eram professores que ganhavam muito bem porque eles tinham um negócio. Eles tinham um negócio acontecendo fora da faculdade, ganhavam seus 20, 30 mil por mês na época, né? Eu ganhava 600 e pouco, então eles ganhavam 50 vezes mais que eu. Então, eu acho assim, a faculdade... Não tem jeito de você ser um advogado sem você fazer uma faculdade, sem você depois passar talvez no OAB. Não tem como você ser um médico sem você fazer uma faculdade. Várias profissões, você não tem como ser psicólogo, talvez sem. Só que todas elas vão exigir de você saber se vender. E o digital, ele é a coisa que melhor faz você se vender. Porque a gente... Quantas vezes você olha para um outdoor? Quantas vezes esse mês você abriu uma revista? Quantas vezes esse mês você comprou o jornal? Quantas vezes você pegou o seu celular? Então, o que as empresas
Talvez, assim, elas acham, isso, sabe por que elas estão, a maioria das vezes, até ignoram o digital? Porque elas não sabem se comunicar no digital. Porque antes elas chegavam numa agência e falavam, pagava o cara para criar essa comunicação. Eu tenho 30 mil, se vira. Faz aqui pra mim. Contavam apenas com as agências de marketing, exato, porque isso publicidade. Terceirizava a comunicação. Exato. Então, assim, eu tenho até uma coisa pra falar. Deixa eu até te dizer uma coisa rapidinho em cima disso. E isso é uma tese minha que eu tô sempre falando nos meus bate-papos aí. As pessoas acham que o Luciano Hang da Havan entrou para fazer a propaganda da loja dele por acaso. Né, caiu de paraquedas lá. A própria Luísa Trajano, da Magazine Luiza, também botou as caras. Todo mundo que era empreendedor de grandes companhias, que ficava no back-office ali, atrás das câmeras, o pessoal teve que vir para frente das câmeras. Porque o que acontece? A pessoa sabe que se ela tiver um negócio, ela pode vender. Só que se esse negócio tiver uma cara, ele vende mais. Essa é a questão. A gente compra de pessoas. Né? O relacionamento deixou de ser B2C para ser C2C. A verdade é essa, né? No contexto amplo. Exato. O que acontece? E o digital permitiu isso, né? Então, vou dar um exemplo para você. Hoje eu posso, se eu tiver... Olha que louco que mudou o mercado. Eu não entendo nada de granito e de mármore. Mas eu entendo de pessoas e entendo a mensagem que eu quero chegar para as pessoas. Ok? Então eu posso, se bobear, montar um negócio baseado no digital, onde eu vou pegar influenciadores, eu vou pegar pessoas para montar as casas delas. Imagina, eu vou fazer acontecer isso, e aí eu viro e depois eu compro a pedra e o granito de quem eu quiser, e eu tenho um negócio milionário sem eu nunca ter pisado, talvez, numa pedreira. Entendeu? Então, porque assim, eu até entendo quando você tem um negócio que já funciona da mesma forma há muito tempo. Porque a gente tem isso é do ser humano. O ser humano não quer mudar. Do jeito que funcionou no passado, a gente quer que continue funcionando. Para muitas pessoas vai continuar funcionando porque o mercado, no geral, cresceu. Certo? Então, vou dar um exemplo. O mercado geral das pedras cresceu. A pergunta é, e quanto você cresceu dentro desse mercado comparado com o que ele cresceu? Genial levantar essa questão. Então, por exemplo, o mercado das rochas, né, a gente está falando disso aqui, eu não entendo dele, tá, gente? Mas eu estou falando assim, por exemplo, o consumo, vamos botar um supermercado, o consumo de alimentos em Cachoeiro cresceu 20% nos últimos 10 anos. Tá, e quanto que o Perim cresceu? Isso que interessa. Não me interessa quanto que a economia está crescendo, interessa quanto que o Marcelo está crescendo. Certo? Eu não sou a média do mercado. Então, eu acho assim, o digital, para quem já tem um negócio consolidado, se a pessoa souber trabalhar o digital, por exemplo, se eu não me engano, uma empresa até de Marapé conseguiu colocar pedra lá dentro da casa do Primo Rico, fazendo parceria. Certo? Perfeito. Né? Então, talvez investiu, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais, eu não tenho noção de valores. Mas quantas pessoas, por causa que assistiram aquilo dali, influenciadas por ele e etc, né? Então, assim, o digital também não é soltar meia dúzia de vídeos no YouTube. Porque ninguém entra, no Instagram. Ele precisa ter uma estratégia. Ninguém entra no Instagram pra falar assim, deixa eu comprar. A gente não faz isso. Mas todo mundo aqui já comprou no Instagram. Não, o estímulo vem de lá, né? O estímulo vem. A gente estava falando um pouco. Eu gosto desse tema, que você fez uma introdução legal. Eu uso no meu dia a dia, e você foi muito, muito feliz no que você disse, porque é o fato. Você tinha uma supremacia midiática, que era uma rede X de televisão, todo mundo sabe qual é. E ela pagava o Tony Ramos, por exemplo, uma grande companhia. Você tem uma grande companhia. Você quer dar publicidade ao seu produto, você quer atingir mais pessoas. Você pegava um cara do casting daquela emissora, aquele cara tinha uma relevância, ele tinha uma credibilidade, ele entrava no coração das pessoas, você pagava um alto cachê para aquele cara e você falava para um veículo de grande massa que estava todo mundo lá. Hoje não funciona assim. Hoje,
se você quiser ser um especialista em abridor de tampinha de garrafa, você vai clicar no Google, você vai no Instagram, você vai nas mídias sociais, no YouTube, e você vai descobrir quem é o cara que é referência em tampinha de garrafa. E tem uma infinidade de produtos. E quando a gente chega no nosso segmento em especial, Matheus, como a gente disse isso aqui um pouco antes, no bate-papo, o setor do granito, a gente está ciente disso. É um setor que tem muitos problemas, como muitos outros têm. Todos têm. Cada vez mais concorrência, cada vez margem menor. É lógico. Cada vez mais competidores. Eu fico chateado, que às vezes... Chateado não, eu fico assim, pasmo, né? Porque tem pessoas que acham que os problemas que a gente enfrenta aqui só acontecem aqui, no setor do granito. Mas todos os setores da economia, quase todos têm. A não ser os que são... monopólio, né, Bruno? Estávamos debatendo isso, né, Marcelo? Inclusive ainda há pouco. Aí o cara fica bravo, nosso setor é desunido, meu irmão. É porque sabe o que acontece? Tem muito. O que o Marcelo está falando aqui, vocês têm que parar e refletir um pouco sobre tudo que ele está levantando aqui, porque não é só intrasetor. Não é. Deixa eu falar uma coisa assim que é importante. Enquanto eu vendo caneca, eu estou vendendo uma commodity. Então vai ter alguém no lugar do mundo que produz isso melhor que eu. Certo? Com preço mais acessível. Preço mais acessível. Que seja criança fazendo ou não, trabalho escravo ou não, sei lá o que é, alguém vai produzir melhor que eu. O que eu tenho aprendido é que até grama agora tem marca. Grama. É verdade. Existe grama com marca. Tá vendo? Né? Então, qual foi a época que alguém chegava no local para poder comprar uma grama e a grama tinha marca, né? Então, o que acontece? Quando eu vendo uma... Então, eu acho que isso vai até um pouco antes. O que as pessoas, assim... Então, se eu conseguir pelo menos abrir a cabeça para um empresário que está ouvindo a gente, eu vou falar a coisa mais importante talvez que eu vou falar aqui. Você precisa entender que as estratégias que você já tem para vender estão vendendo, maravilha. Parabéns para você, espero que você esteja crescendo e tal. A segunda coisa é o seguinte, todo negócio hoje, ele para escalar mais e para o futuro, ele vai precisar ter um braço de educação. O que é um braço de educação? Eu tenho a minha empresa de mármore e granito, dentro dela eu tenho um estúdio, ou eu tenho uma estratégia que eu pego pessoas e eu educo o meu público em relação ao que é aquele produto. Tá entendendo isso aí? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Existe uma marca de colchão que o CAC dela, que é o custo de aquisição do cliente, para ela poder conseguir vender um colchão, era em torno de R$450. Um estrategista, que é mais ou menos o que eu faço, foi lá e começou a pensar quais são as estratégias que a gente pode fazer para diminuir esse CAC. Como é que diminui CAC? Aumentando o nível de consciência do meu consumidor. Ok? E, inclusive, eu vou um pouco até além. Hoje, talvez, a única estratégia que a pessoa vê é aquela assim, eu produzo, e quem produz e não sabe marketing, não sabe comercializar, ele não consegue vender para o cliente final, então a margem dele é exprimida, porque ele depende de um outro atravessador no meio do caminho que dita o ritmo. Quem dita o ritmo é quem está no meio do caminho. Por que a Vale, sendo uma das maiores mineradoras do mundo, ela não consegue colocar o preço nela? Porque ela está no meio do caminho, ela não consegue... imagina que os produtos que ela fizesse, que ela levasse para o mercado, ela usasse o próprio minério dela. Entendeu? Então, ela vai lá, ela passa para o mercado, então ela não consegue ter domínio. Então, quem dita o ritmo dela, o crescimento dela, o tamanho dela é a China. É o comprador. É o comprador. Então, se hoje você está lá fazendo o melhor trabalho do mundo de retirar a sua pedra, e você depende de toda uma... Repara o que Nike fez, o que a Adidas fez. Como que antes você comprava um Nike? Você ia numa loja, na Itapuã, sei lá em qual, e comprava. Na Elmo. O que eles começaram a fazer? Eles começaram eles próprios a vender os produtos deles. Então, quem está no meio do caminho, inclusive... Hã? Isso é uma tendência de mercado. Isso é uma tendência de mercado. Sabe por quê? Porque... O que acontece? Às vezes eu crio uma boa estratégia, mas você, comerciante, não quer colocar ela em prática. Você não quer colocar lá uma parte dentro da sua loja. Você quer... Eu fico na sua mão. Quando eu
crio a demanda, eu faço o que eu quiser. Quando eu conheço o meu cliente, eu já tá na ponta ao cliente, tá muito... O acesso, o controle do negócio é muito maior. Já imaginou um negócio que, por exemplo, ele consegue retirar o granito, beneficiar, e ele já vende talvez para o cliente final? Talvez ele consiga ter um controle muito maior da produção. É lógico que vai de negócio para negócio. Tem uma variação. Mas é isso, essa é a verdade. Isso que você está falando, Marcelo. Aí, voltando só no exemplo do colchão, o que aconteceu? O cara fez o seguinte, ele falou, e se a gente colocar um e-bookzinho para vender entre meia-noite e 5 da manhã só, ou seja, para o cara que está com insônia, sobre estratégias para você poder dormir melhor. E eu já me deparei com isso. Não foi uma vez só não. Certo. Foi várias vezes. E isso é vendido a R$ 79,00. E o objetivo não é ter lucro. O objetivo é ter lead. Só paga o tráfego. Só paga o tráfego. Aí o que aconteceu? Na hora que a pessoa começa a chegar no meio, são cinco etapas para você melhorar seu sono. Quando você chega lá pela quarta, o próprio sistema que a pessoa está assistindo, ele avisa para um vendedor, que não é um vendedor, é um especialista do sono, para poder entrar em contato com aquele cliente que comprou. E o cara liga para você. Fala, Bruno, beleza? Cara, eu vi aqui que você está consumindo lá o nosso conteúdo e tal, eu sou um especialista do sono e eu queria saber de você. Como é que seu sono está nesses últimos dias, depois de você começar a ver isso e tal. Cara, eu queria te convidar para você poder vir aqui na nossa loja, para a gente poder bater um papo, para a gente poder ver isso melhor e tal. E às vezes nem precisa necessariamente ir na loja. E o cara vai debatendo. Como é que tá antes de dormir? Você apaga as luzes, a luz é amarela, tal. Tá. Aí a última, quinta coisa, adivinha qual é? E o seu colchão, qual é? Então você vê que não é um vendedor, é um especialista do sono. Sabe o que aconteceu com essa história? Os caras baixaram o CAC de 450 para 137. Descontando 79, dá R$50. Um colchão que custa 2, 3, 5 mil. Ou até mais. Então o que acontece? A educação do público. Então, ninguém quer assim mais. Olha, a empresa fulana, nós somos exportadores de granito, não sei o quê, blá, 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 blá. Me dê dicas. Me eduque. Me fala o que eu faço com o granito da minha casa quando ele mancha. Me fala o que eu faço. Tá entendendo? Porque se você vai educando o cliente, você compra. Eu brinco que você compra um lote na cabeça dele. Eu brinco assim, você tá mijando no poste sempre, você tá marcando seu território. Na hora que esse cara for comprar, ele compra de você. Marcelo, é muito importante essa pauta que você está trazendo aqui. A gente nem fez um briefing disso aí, nem briefou isso. E eu estou muito feliz com a sua fala, porque esse tipo de mensagem é o que a gente quer plantar na cabeça do nosso público aqui primário, que é o graniteiro, né, que é o marmorista, mas também o arquiteto, ao decorador, e você que não tem nada a ver com mármore e granito, que resolveu gostar da gente aqui, da minha carinha bonita e do Brunão, do nosso estúdio, dos nossos convidados, do público do Marcelo que está ouvindo a gente aqui, porque a gente tem batido na tecla, cara, e aqui é um laboratório para isso, aqui é um experimento para isso, em que a gente tem procurado provocar um setor tão conservador como o nosso, de que as coisas mudaram. Então, enquanto a gente está aqui discutindo coisas relevantes, temas extremamente relevantes, o cara está em grupo de zap reclamando por que Verde Batuba vende barato, porque que o outro faz de maneira errada. Essa galera que faz errado, essa galera que prostitui o mercado, que detona o mercado, todo mercado sempre vai existir. Todo mercado ele é prostituído. Isso não só no setor de rochas. Exato. Mas o principal assunto. Mas o que acontece? Só que o cara que tem a mente fechada, cara, não consegue entender isso. Não, mas vamos tentar abrir a mente, né, das pessoas e a nossa também. A pergunta é, se todo o mercado é prostituído, a não ser que ele seja altamente regulado, que é o caso de um médico, por exemplo. Acho que é o único mercado mais regulado que tem, acho que talvez seja são vários, os mercados. Mas mesmo assim você tem um ortopedista, né, que cobra R$600 na consulta, outro cobra 300.
Exatamente. Então, olha só. Enquanto eu estou vendendo simplesmente o meu produto, a pessoa compra de mim, compra de você, compra de você. A não ser que você construa um branding, uma marca. Vou dar um exemplo aqui no meu negócio. Eu tenho hoje um e-commerce. Eu tenho, além de eu fazer o trabalho de lançar cursos online, né, que vai muito bem, obrigado. Então, olha que interessante até que eu fiz, né? Eu lanço os cursos de crochê, que é um negócio bem grande, por sinal, a gente tem a maior comunidade do mundo disso, que ensina as pessoas a ter uma profissão de bolsa de crochê. É o meu principal negócio, o que mais fatura, inclusive, né? E eu fui lá fatura quanto, Marcelo? Vou te provocar aqui, a gente tá falando fatura muito, fatura mais de pouco. milhão ano. Mais de milhão ano. Mais de milhão tá? ano com... Esse Vendendo mês a gente cursos teve esse mês a gente faturou 670 mil reais. Com Nesse faturamento, mês foi faturado com investimento de 42 mil reais. Então, um nós ROI de somos- 12. Investimento, hein? Só para o público de Em casa. anúncios. Em anúncios. É, que é o anúncios. tráfego, né? É porque Sim, você não, tem é que só promover. pra O Instagram. Porque é botar pra importante rodar no citar, Instagram. falar disso, desse assunto que é o tráfego pago, Uhum. né, que é o investimento, para que também o nosso público entenda, porque tem muitos Exato. que falam. Né? Exato. Por O Marcelo tá aí exemplo, pra- eu investi, vamos botar assim, se eu for abrir, é uns 39 mil reais. Foi em anúncio para poder as pessoas do Instagram verem, porque o meu público ele tá ali. O público que eu quero, ele tá ali, Tá que é um ali. público que entende um pouco mais de tecnologia e acima de 45 anos. E eu coloquei uns 3 mil em um WhatsApp. A gente, hoje em dia, se você for mandar, a gente tem 160 grupos de WhatsApp nesse projeto. E se eu for mandar uma mensagem para mais de 500 pessoas, hoje o WhatsApp ele cancela. Ele bloqueia, ele queima seu chip. Então a gente hoje tem uma ferramenta que a gente usa, que aí eu consigo agora, se eu quiser, mandar um WhatsApp no pessoal de 13 mil pessoas assim. E pago aí 5 centavos por pessoa. Então aí eu tenho um CRM, tem outras coisas assim. Então, porque o que acontece? Eu volto. Seja você vendendo uma caneca. Se eu vendo só a caneca, é simplesmente uma questão de preço. Certo? Se eu boto um valor na Morro Alto, aí eu tô vendendo benefício, eu tô vendendo branding. Então eu acho que talvez o que está acontecendo é que, vou colocar um exemplo, que aconteceu no nosso e-commerce. Eu vendia outras marcas. E aí o que acontecia? Eu fazia um trabalho danado de arrastar 30, 40 mil pessoas para uma semana de evento e chegava lá naquele evento, eu promovia a marca do outro e não ganhava nada. Um pouco dessas vendas acabava caindo no meu e-commerce. Certo? E aí, aconteceu o seguinte. O preço que eu comprava tinha fornecedor no mercado vendendo. Uma competição por preço. A tal da piranhagem acontece em todo o mercado, certo? Então, tipo assim, o cara vendia o fio a R$19,90. E tipo, o meu preço era R$31,90. Seu preço de compra. Meu preço de venda. Uhum. Ele vendia R$19,90. Só que a questão qual era? Ele comprava a 9. Porque ele comprava 10, 20 mil unidades, que nem me era oferecida. O que eu vi? Se eu ficar, eu consigo bater de frente com esses caras em preço? Não. Então eu preciso construir marca. O que eu fiz? Parei de vender marca dos outros e criei minhas próprias marcas, que é a Polivip. Então, quando eu boto a minha marca no mercado e eu trabalho, além de ser um excelente produto, e eu trabalho o fortalecimento da minha marca, a pessoa não consegue entrar mais em armarinho nenhum e comprar ela, que só compra comigo. Perfeito, é exatamente isso. Entendeu? E tem uma história vinculada ali. Bom, o Marcelo, a gente tem papo aqui, eu quero te trazer aqui mais vezes. Eu acho que esse assunto é pauta, a gente precisa até brifar melhor esse assunto, porque eu quero te explorar melhor. Claro, no nosso por favor. público aqui. Vai ter. Eu tô com as ideias de parcerias aqui que você vai falar. E depois deixa aí nos comentários o que talvez você achou que ficou faltando, que numa próxima a gente talvez venha só para poder trabalhar sobre isso. A gente vai provocar, porque assim, o Pô de Pedra, eu vou falar isso aqui pela primeira vez de maneira clara para todo mundo. Todos nós aqui temos o nosso trabalho, eu, Brunão, nossa profissão, o Serginho, nós temos os nossos negócios. Uhum. E ninguém aqui tá mirando em ganhar dinheiro com podcast.
muito embora isso aqui é um grande negócio, né? Quando ele é bem explorado, bem falado. O nosso público de partida é o público do granito, mas a gente também não está limitado a falar só com o graniteiro. A gente quer falar com o arquiteto que está pelo Brasil inteiro, com o marmorista que está pelo Brasil inteiro, com você que é profissional liberal, você que é assentador de piso, transportador, você que é transportador, caminhoneiro. A gente quer ser uma ferramenta. Hoje as pessoas, enquanto antigamente se gastava energia, tempo e dedicação em ficar ouvindo uma telenovela, né? Hoje o cara tá viajando, o cara ele liga lá no Spotify, liga no YouTube, liga nas ferramentas que ele tem e acompanha a nossa realidade aqui. Então, aonde a gente quer chegar com isso? A gente entende que o mercado digital, a gente precisa de ter presença digital. Então, aí eu preciso te falar isso, porque é o seguinte, a gente fez vários testes. A inteligência artificial hoje, quando você pede algumas recomendações lá no Google e tal, a inteligência do Google lá que hoje está formatando as primeiras respostas, ela já está dizendo que o material sintético que concorre com a pedra natural é melhor. Ele apresenta, você pede no Instagram, você digita lá, piso para reformar a minha casa, como eu fiz vários testes aqui. Você rola 10 páginas e não aparece uma indicação de um piso de granito. Mas por quê? Por que você acha? Porque a indústria do granito, a gente tem um problema sério, e isso que a gente tem procurado apresentar à galera. A gente tem uma grande responsabilidade. Eu não sei, o número dos últimos levantamentos é que 95% dos tiares do Brasil estavam aqui no Espírito Santo, na nossa região. Dos teares, que é a principal ferramenta de formar chapa. 85%. Isso aí. Que hoje não é assim mais, hoje é fio. É fio diamantado. Ele roda assim. E a produção do país passa por aqui, em grande parte. A gente citou em outros episódios. É muito interessante, né, que a gente, por exemplo, não é fabricante de tiar, né? Não, nós fabricamos alguns. Mas a expertise italiana ela é muito forte no nosso segmento. Né? Mas para não perder o raciocínio aqui, a gente... a nossa briga de setor é o seguinte, a gente tem uma responsabilidade porque a gente... as pessoas, o setor do granito passa por aqui, a gente domina ele, nós temos o domínio de atender o mercado. E não temos na mesma proporção a presença digital. A gente não está nas primeiras páginas do Google, a gente não está como primeira opção em revestimento. Então, isso só vai mudar. E aí nós encontramos, Fábio, o Marcelo, na internet, nós encontramos, por exemplo, influenciadores do porcelanato com vídeos lá que tem 10 milhões de views. Quer saber, com toda a estratégia, com toda a construção de copy que a gente conhece. Não é o melhor produto que vence o melhor marketing. Claro, é disso que eu tô falando. E as pessoas assistem ali, né, e milhares de pessoas perguntando como eu faço para comprar eu quero. Exato. Usando toda a estrutura que a gente sabe do marketing digital. E no granito, a gente não vê isso. É isso que você que está em casa, que está assistindo, é isso que a gente quer criar. A gente quer criar esse movimento, essa cultura. Então, isso aos poucos, a gente também não tem todas as respostas. Eu acho que a gente, como você falou, nós precisamos o tempo inteiro estarmos nos reciclando, buscando as referências, buscando pessoas. Estou aqui muito feliz com a pauta que você trouxe. Estou surpreso, viu, Glaudimar? Muito conteúdo mesmo, muito legal você saber verbalizar isso. Você tem o interesse em verbalizar isso e se apresentar como um cara que saiu daqui, do nosso mundinho aqui, do nosso Marapé, do nosso Cachoeiro. Conterrâneo. Com certeza. E foi para a vitória, e venceu na vida, e construiu números, empreende. Com certeza você emprega pessoas direta ou indiretamente. E tá o cara lá se matando, envolvendo riscos de ficar mexendo com essas mercadorias pesadas, imposto, tributação, um custo altíssimo para faturar 500 mil, 600 mil. E o cara tá aqui faturando só nesse mês quase 1 milhão. A gente pode fazer vai chegar entre o digital e o e-commerce esse mês a gente deve chegar a 1 milhão. Pois é, com esse nível de operação no digital, com infoproduto, Não, e assim, deixa eu só falar uma coisa até que é interessante. Quando eu, por exemplo, não trabalhava a marca,
eu tinha 12% de lucro líquido, 15% de margem de lucro. Hoje minha margem de lucro é 35%. Perfeito, perfeito. Entendeu? Graças ao... Bom, mas você... Exato. Então, mas é assim, vamos colocar... o que a gente tá falando aqui não é uma coisa simples, né? Não é uma... Eu acho que assim... É o que eu falei um pouco antes. Por exemplo, se você virasse para um cara... Se você virasse pra Globo e falava, sabia que no futuro você não vai ter a relevância que você tem? Você ia falar, você tá doido. Não, isso é balela. Isso é balela. Isso sempre funcionou assim. Isso nunca vai acontecer. Eu tenho o controle, sempre funcionou assim, né? E eu sou até capaz de fazer... eu tava pensando aqui se eu falaria isso ou não, mas eu vou falar, porque eu sou bem sincero também. Eu vi até um corte sobre que vocês fizeram aqui, falando sobre a dificuldade de mão de obra no podcast de vocês. E aí a minha pergunta é, se você vai ter dificuldade de mão de obra, se você tem a dificuldade de mão de obra, quem que cada vez tende a se sobressair mais? A indústria, que consegue fazer em larga escala, certo? Então, a tendência é de talvez eu vou falar uma grande asneira, talvez as pessoas cada vez vão abrir mão mais de pedras, porque a pessoa, no final das contas, ela não tem esse sentimento que você, como vendedor, tem pela pedra. Ela quer o chão dela bonito. Ela quer a parede dela bonita. Ela quer a pia dela bonita. Ela não necessariamente sabe de qual material aquilo é feito. Você tá entendendo? De verdade, isso é verdade. Isso é muito verdade. E o que tiver com a melhor... com o maior acesso nas lojas que ela está acostumada a comprar, seja ela do poder aquisitivo menor ou maior, quem tiver lá, quem os arquitetos estiverem oferecendo, quem o arquiteto estiver mostrando, ou seja, quem estiver fazendo um aumento de consciência dessa pessoa, ela talvez, ela como não tem esse sentimento todo que o graniteiro, o marmoreiro, sei lá, tem pelo produto, ela olha pro arquiteto e fala, esse cara é o meu Deus da minha casa. Exato. Você tá entendendo? Então, eu acho que o buraco é até mais embaixo aí, né? De até mesmo uma mudança de consumo no geral. Igual quando você pegou e comentou que hoje você procura numa página do Google ali e você tem que andar várias para você poder ver alguém falando que você deveria colocar um mármore ou um granito na sua casa, isso mostra o quanto isso não é relevante nas respostas, nas pesquisas. Certo? E se eu estou mexendo com um público final, que é um público que não tem esse entendimento, por exemplo, você olhou uma cuba minha e eu achava que era pedra, você falou, não, isso é quartzo. Eu não sei disso, eu só quero a cuba bonita lá. Exatamente. Então, Marcelo, é bom você tocar nesse assunto. É vespeiro, e é difícil às vezes para quem tá ali, para quem era aquela pessoa que estava todo dia no sinal, por exemplo, vendendo um jornal e que agora não tem o que vender. Mas, assim, eu acho que é até uma reflexão talvez maior até do futuro, até por essas questões também ambientais. Isso nem é tão futuro não, Marcelo. A gente já está vivendo isso. Uhum. Marcelo, a gente... Talvez vai passar a ser algo de extremo luxo. Não, veja bem, você tem razão, mas eu vou tranquilizar também a nossa audiência que a gente não quer pintar o apocalipse para ninguém. Sim. Olha só, a gente está sensibilizado com esse tema, a gente está sensibilizando as empresas desse tema. Qual o tema? Digital, mármore, pedras, rochas ornamentais no mercado digital. Porque, como você falou, e a gente cita isso aqui quando a gente tem a oportunidade, a maneira de decidir a compra mudou e a gente está um pouco atrás. Felizmente, se não fôssemos nós, o Pô de Pedra ou a nossa estrutura de negócio aqui, seriam outras pessoas. A gente tem algumas visões de mundo, por exemplo, o quartzo, que hoje a gente nem tem necessidade, vou falando assim, o português rasgado, de bater no quartzo, porque o setor das rochas ornamentais integralizou a venda do quartzo. Então, o quartzo é um produto nosso. Mas outras indústrias de revestimento, mas afeta, o quartzo afeta, ele pegou uma fatia do mercado. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a China exporta direto para lá os quartzos, que são os materiais sintéticos, houve uma onda, uma invasão. Realmente caiu a
procura e a incidência pelos granitos, pelas rochas ornamentais. Só que agora a gente está vendo o efeito reboot acontecer. Primeiro, lá a gente tem informação, li essa matéria. Na Austrália, foi banido o quartzo porque a incidência de problema de saúde manuseando aquilo é gigante. E esse movimento lá foi antigo, porque eu fiz o mercado australiano durante quase 10 anos, então eu acompanhei nesses 10 anos. Só nesse último ano que, de fato, teve assim uma... Austrália ou Nova Zelândia? Austrália. Foi Austrália mesmo. Austrália. Bom, e outra coisa, eu tive também, alguns anos atrás, no Canadá, eu e minha esposa trabalhamos para uma empresa canadense, e realmente lá esses materiais sintéticos invadiram. Só que já está tendo o efeito reboot. A estética do material já saturou, sabe? Aquela coisa muito planificada, plastificada, tudo branquinho, tudo estelazinho, tudo onde você vai, as bancadas dos hotéis, e isso já está trazendo... O granito, ele tem que a gente tem potencializado as qualidades do granito aqui, das pedras naturais, ele tem uma qualidade que ele é um produto único, ele é natureza, ele é exclusivo, ele é uma matéria viva. Quando você pega um granito e você beneficia ele, você bota na sua casa, você está botando todas aquelas propriedades minerais que ele carrega dentro da sua casa. Então você tá Só que assim, entendeu? Se isso tudo que você está falando, se você não conseguir transmitir para o cliente final... Você tá entendendo? Sim. Quer ver? Vou colocar um... Mas eu preciso só concluir esse raciocínio, só para te dizer o seguinte. A preocupação aqui, ela é verídica, ela é real, mas assim, o mercado é forte, o mercado é pujante. A gente é um arcabouço aqui de mais de 12 mil empresas. Sim. Então, a mineração, eu tenho usado uma comparação para falar nos nossos bate-papos aqui, eu tenho procurado comparar o setor de mineração, Marcelo, ao setor do agronegócio. São ordens de grandeza diferentes, são responsabilidades diferentes, mas são áreas de atuação similares. Tanto a pedra quanto é feito no mato, é feito lá no meio da roça, é feito lá na jazida. E a gente tem uma característica muito assim, provinciana, aquela coisa rural, aquela coisa né, da bota, de subir a pedreira. Então a gente tem procurado construir um storytelling, uma copy e apresentar para o mercado todo esse valor. Cara, você está botando natureza na sua casa. Então a gente está construindo essa linguagem, estamos construindo produtos. As grandes empresas... Quem hoje é o principal influenciador disso no mercado digital? Assim? Boa sua pergunta, excelente. Hoje, cara, a gente tem alguns nomes que não são daqui, que são de fora e são bem-vindos. São bem-vindos, o dia que vocês quiserem topar com o nosso conteúdo, quiser estar aqui, legal, a gente abre o espaço. Legal. Mas a gente está construindo esses influenciadores do ramo. Né? Show. Mas um cara como você, com essa expertise toda, tem alguma coisa de pedra na sua casa, não tem? Isso, né? Tem sim. Tá aqui a Elisa, né? Sua noiva. E trouxe aqui, a gente tem um quadro aqui. Varim, vê se você consegue soltar a vinheta aqui. Já estamos encaminhando para os finalmente, mas nós temos um quadro aqui chamado Minha Casa de Pedra. O que é o Minha Casa de Pedra? O Minha Casa de Pedra é um quadro que a gente parte do princípio de que todo mundo tem alguma coisa de pedra dentro de casa. Exato. Não é isso? Uma bancada da cozinha, um lavatório no banheiro, um box da cozinha, um piso. E você, como um bom cachoeirense, um bom cidadão. E tá legal, Marcelo, esse quadro, porque a gente tá topando com a galera de fora. E o cara tem... Tá sendo uma surpresa, porque o cara tá descobrindo a pedra da casa dele. Ele não sabia a pedra que ele tinha. Olha, ele comprou, ele escolheu a pedra da casa dele e ele não tinha se tocado que ele, de fato, tem pedra. Mas aí que tá a questão, é porque provavelmente alguém escolheu pra ele. Alguém escolheu pra ele. Então, ele escolheu, ele pagou por aquilo ali, então ele não tinha se dado conta. Claro, perfeitamente. E a gente está começando a criar essa cultura aí. Legal. E fica todo mundo em casa aí, quem puder comentar, qual será a pedra aqui? Na verdade, é no apartamento, né? A gente estava vendo aqui, tem um videozinho e tem uma cozinha bonita. Vamos mostrar pra galera aí. Vamos mostrar pra galera Mostra aqui. Aí. Olha essa cozinha, olha essa bancada. Um apartamento novo. A Elisa tá aí? Elisa, quem que escolheu essa pedra aí para você?
Seu arquiteto. Que coisa boa. Então, parabéns pra esse arquiteto, pô. Escolheu essa pedra bonita aí, cara. Olha só que coisa linda. Vou mostrar, olha essa bancada aqui. Tem uma bancadinha, um nicho. Isso aqui tá me parecendo o Itaúnas, né, Bruno? Eu acho que é um Itaúnas, sim. Tá parecendo o Itaúnas, né? Itaúnas. Você viu? Nós estamos... Então, inclusive, tem um tratamento. A galera, o Amorista podia ter te instruído. Hoje já tem produtos, depois a gente passa a dica aqui. Show. Tem produtos que são os hidrorrepelentes, que você... Inclusive, eu tenho um potinho que fica em cima da minha geladeira. De tempo em tempo, eu peço a moça que nos auxilia lá. Isso vai ser pauta de um programa que a gente já está preparando. Isso aí. Pra gente falar sobre hidrorrepelentes, sobre produtos que trabalham com a limpeza mas ficou muito bonito. Esse aí foi o dia, inclusive, ó, tá vendo a serrinha ali e tal? Acho que foi o dia que instalou o lixo aqui, ó. Que aqui é o lixo. Ah, foi feito o lixozinho aqui. O lixo é embutido. E tá muito bonita essa pedra, tá muito bonito. Tá, né? Entendeu? Legal, bacana demais. Deu um contraste bacana com todo o ambiente. Aqui, ó, ela tem um bom gosto, né? Isso aqui tem a zona molhada, né? A área molhada, a área seca. O cooktop. O cooktop. Tem uma bancadinha para tomar o café da manhã aqui. Então, vocês que estão em casa estão vendo aqui um branco Itaúnas. Né? Então, tá muito bonito aí. Aí, de vez em quando você chega lá, você faz a bagunça, né? Porque assim, eu sou bom em cozinhar e ela é boa em lavar prato. É verdade? Então, ela prefere que eu cozinhe e que ela lava o prato. Então, eu odeio lavar vasilha, então a gente tem o seu prato preferido aí? O que você gosta de fazer? Cara, risoto. Minha risoto é cremezinho de leite ali com camarão. Não, geralmente um risoto de filé mignon. Bom também. Com uma geleiazinha de pimenta. Muito bom, cara. Aquela Marcelo vai deixar a receita dele aí nos comentários. Não, na próxima vez que ele vier, a gente prepara a área gourmet nossa aqui pra gente fazer. Poxa, que área, hein? Poxa, cara, vocês estão com uma estrutura aqui fantástica. Começar a fazer igual a Ana Maria Braga, cozinhar com os convidados. Legal, exatamente. Né? Legal, e batendo papo. Né? A gente vai fazer isso. Show de bola. Marcelo, a gente, como eu te falei, a gente fez um bate-bola rápido com você aqui, já deu para abrir a mente de muita gente. Eu queria que a gente partisse para as considerações finais aqui. A gente vai deixar pré-armado aqui um retorno seu para outros programas, porque tem muito assunto, né? A gente quer falar um pouco mais, adentrar num futuro próximo com você aí sobre projetos mesmo. E a gente tem algumas ideias que a gente pode trabalhar em comum aí. Mas... Até coisas talvez mais práticas. Né? Isso. O que o cara pode fazer no negócio dele e tudo. Porque eu acho que assim, o primeiro ponto... Eu tô com uma ideia diferente, vou falar no ar aqui. É a gente bolar um projeto, criar esse projeto, botar ele para rodar e mostrar para a turma o andamento desse projeto. Show. O que você acha? Eu acho ótimo. Sobre isso? Eu acho que é a melhor forma. A melhor forma de mostrar. A melhor forma é mostrar resultado. Vocês vão ver o resultado. Vocês vão ver o resultado e a gente vai abrir números aqui para vocês. Show de bola. Beleza? Eu acho... tem que negociar com o empresário? Então pronto. O empresário tá no caminho aí. Mas, meu amigo Marcelo, vamos falar aí pros finalmente aí, pras linhas finais. O que você tem o que você imagina que é o mercado digital hoje? Qual o futuro do mercado digital com todas essas inovações que estão por vir aí? Cara, o mercado digital, ele cada vez mais vai ter pessoas vendendo para pessoas. Cada vez a importância de ter alguém mostrando... a gente gosta de comprar, mas a gente não gosta que ninguém nos venda. E cada vez mais... a rede social, ela é o local, é aquilo, a pessoa entra numa rede social, no Google ela entra pesquisando o que ela quer, né? No YouTube ela pesquisa o que ela quer, mas na rede social ela entra para se socializar. Então aquele conteúdo que ele vem meio que como uma dica, meio como uma venda disfarçada, geralmente ele funciona bem, né? Então, para mim é o seguinte, o mercado digital é só a gente parar para olhar o consumo nosso. Olha quantas horas por dia você está com o celular na mão, certo? Qualquer um de nós. Se a gente está com o celular na mão, o seu cliente também provavelmente está. Então ele está ali. E ele está interagindo com pessoas. Ele descobre os hobbies dele, ele descobre as coisas dele, né? E a gente vai comprar de quem a gente tem relacionamento.
Essa é uma questão normal. Onde a gente tem afinidade, né? Exato. Por exemplo, você provavelmente tem profissionais, tem pessoas que você segue, que você já tem... Você nunca, talvez, gastou dinheiro com esse cara. Mas você já tem certeza que uma hora você vai gastar. Perfeito. Porque ele vem... ele vem construindo isso, né? Então, a rede social não é um local de... Não é aquela comunicação do tipo, olha, uma institucional. Olha, eu sou a fulana, mármores e granitos, nós somos uma empresa de 30 anos de mercado, não sei o quê. Isso aí já funcionou. Isso era o site antigamente institucional, né? Hoje em dia isso não funciona mais tanto. Isso não dá vontade na pessoa de comprar. O que dá vontade a pessoa, ela tem que ser inspirada a comprar, né? E o digital, ele faz esse processo de consciência. Você estando mesmo em Cachoeiro, uma pessoa em qualquer lugar do mundo consegue ver um conteúdo seu. Então isso é muito poderoso. Pois é, a gente tem muita coisa para falar. A gente fica triste porque, né, tem as horas, tem os compromissos, né? O pessoal vai pegar a estrada daqui a pouquinho. Mas a gente se sente muito honrado em estar recebendo o Marcelo Sobral aqui. Eu sou muito grato à parceria construída com o Glaudimar Pedrosa, nosso parceiro aqui, nosso aliado nesse projeto. Isso é um projeto muito audacioso, mas ao mesmo tempo também muito step by step. Nós estamos caminhando numa jornada, não é uma corrida de 100 metros. Vocês estão fazendo igual aquela como que chama? Aquela pedra diamantada. Como é que chama aquele negócio que faz o buraco? Não, que dá trabalho ali para poder fazer o buraco, né? Você vai... a broca, né? Vocês estão fazendo um trabalho de broca, né? Exato. A gente está construindo, abrindo a mente. Nós trabalhamos no digital, eu de uma forma, o Bruno de outra. Inclusive o Bruno tem uma experiência legal, que eu não vou me delongar aqui, mas o fato é que não podemos estar alheios mais ao digital. O Pó de Pedra é uma ferramenta, ele é um instrumento, ele é um veículo que vai levar conteúdos como esse para você. Você que é do ramo do granito, você quer investir no granito, tem soluções no digital para isso. Você que é do granito, quer investir em outras áreas, tem outras áreas para você investir. Não podemos estar alheio à presença digital mais, isso é fato. A maneira como isso vai se desdobrar, a gente ainda desconhece, porque as tecnologias estão vindo, né? Nós sabemos que a coisa está acontecendo diante dos nossos olhos. Quem imaginou que teríamos uma inteligência artificial tão apurada que hoje gera desenhos, gera insights, gera pensamento, gera soluções. Então, o que precisamos saber é que as coisas estão mudando e precisamos acompanhar a velocidade da mudança das coisas. E de uma forma muito rápida. É isso, as coisas Bruno? estão mudando de uma forma muito rápida. O que você acha que ficou de lição aí desse bate-papo com Eu achei Marcelo? genial. Eu acho que nós precisamos trazer o Marcelo aqui novamente, porque tem muito o que ser falado ainda, né? Sim, sim. Mas para o nosso público, principalmente, né? Não só você de casa, aí, eu acho que você vai conseguir aproveitar bastante, aprender e entender, ter uma outra visão para o seu segmento, para você que tem um comércio, você que trabalha, que é marmorista, você que é da indústria. Então, para refletir um pouquinho em tudo que o Marcelo trouxe aqui, para vocês entenderem a evolução hoje do mercado digital, que é também uma parte do trabalho que eu e Brunão e toda a nossa equipe aqui estamos tentando levar para vocês. É isso aí. E, como de praxe, você curta, comente, compartilhe, ative os sininhos. Vou deixar só uma reflexão. Pode falar, Marcos. Se você é o cara que fala as seguintes frases: esse mês está fraco, o mercado está indo devagar, é porque provavelmente você não tem uma estratégia do seu negócio crescer apesar do mercado. Boa. Pois bem. Então, são muitas reflexões valiosas, muitas tiradas aqui, muitos pensamentos, muito conhecimento que nós estamos buscando levar até você. Vai ficar esse podcast aqui salvo, vai ficar esse registro aí. Que Marcelo volte aqui mais vezes com novas ideias. Só convidar, tamo aí. E quem sabe construindo um projeto, né, empresário? Você vai liberar? Você vai liberar o cara aí?
Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por sua parceria. Divulga o nosso canal, transmita essas mensagens, siga nossas redes sociais, todas elas aí disponíveis para você. E é sempre um prazer ter você aqui, porque afinal de contas, falar de pedra ficou mais leve.